Ouvir a voz de Deus, chegamos ao momento da palavra do Senhor, momento da voz, momento mais importante da reunião, momento da palavra. Temos aí 50 minutos pelo menos para ouvir a voz de Deus. O tema desta manhã: no plano soberano de Deus, vitória e capacitação vem pela ressurreição. Abra aí a Bíblia Sagrada. Internautas também abram a sua Bíblia. Não deixe de abrir a palavra do Senhor. Mantenha aí todo o foco na palavra. Às vezes em casa é mais difícil. Você tem a geladeira, tem o telefone, tem o fogão, tem o cachorro, tem a calopsita, enfim, tem a vida toda, não é verdade? Então, vamos manter o foco. Marcos capítulo 16, versículos 1 a 8. No plano soberano de Deus, vitória e capacitação vem pela ressurreição. Vamos fazer a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra bendita do Senhor: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. Oh, glória a Deus por isso, pois era muito grande. De longe elas já viram isso. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde ele tinha sido posto. E essas mulheres acompanharam todo o processo onde ele havia sido posto. Se você ler aí o versículo 47, depois que você tem a Bíblia em mãos, olha lá: ora, Maria Madalena, Maria mãe de José, observaram onde ele foi posto. Aí o anjo vai lá: olha lá onde ele foi posto, está vendo? Ele não está mais ali. Versículo 7: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, diga a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Você veja que Marcos é o evangelista que mais gosta de pegar no pé dos discípulos. Louvado seja Deus. É o livro inteiro mostrando os fracassos dos discípulos. Os outros evangelistas focalizam mais em outras coisas. Marcos mostra os fracassos. Mas isso é bom, para que nós saibamos também focalizar onde estamos errando, para dizer: opa, eu preciso crescer, eu preciso transformar esta área da minha vida. Se você olhar Mateus vai focalizar um segundo momento, que elas com grande alegria receberam a palavra e pregaram a palavra. Só que antes disso, elas estavam com medo e não falaram nada, boca de siri. Aí, como o Espírito age, Cristo ressuscitado age, a vitória vem. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos orar. Pai amado e eterno, obrigado pela palavra maravilhosa, Senhor. Nós temos o coração
latente, coração fervoroso, um coração, Pai, voltado para a palavra. Nossos corações batem pela palavra. Sem a palavra não há vida, Pai. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então, ó Pai, nós queremos dar a honra a Deus pela palavra, recebendo-a em nossos corações, meditando na palavra, mergulhando em águas profundas, e queremos, ó Pai, com a iluminação, a inspiração, a condução do Senhor, extrair do texto bíblico o que o texto está dizendo. Não queremos empurrar para dentro do texto o que ele não diz. Não queremos empurrar para dentro do texto ideias e filosofias humanas. Ao contrário, nós queremos tirar do texto o que a palavra ensina. E é isso que nós temos feito com a graça e a misericórdia. Todos que sobem no altar desta igreja o fazem com esta visão, debaixo dessa inspiração, para que possam, em nome de Jesus, honrar ao Senhor e a pregação da palavra. Então, Pai, fala ao teu povo, enriquecendo a vida espiritual da igreja. Este é o nosso pedido, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. E o povo amado de Deus diga amém e amém. Louvado seja Deus. Pastor, obrigado. Família amada, povo de Deus, igreja de Cristo, o ar-condicionado está bom? Tem alguém com frio na igreja? Está todo mundo bem? Graças a Deus. Semana passada a Mara estava botando o pé dentro da gaveta para esconder o pé com frio. Louvado seja Deus, misericórdia dessa vida. Não é? A outra vem com luva, cachecol, falta só acender uma fogueirinha, está tudo certo. Batata doce também. As nossas amadas. A irmã Marilene, então, tadinha, já veio com uma injeção de morfina para botar no ombro, sentindo dor. Mas declaramos saúde perfeita para as amadas. Nosso irmão Júnior está instruído, já botou 23 graus. Qualquer coisa, se os amados sentir frio, desliga o ar menor, aí fica só o ar maior, para também quem está aqui no altar não sentir calor. Pois bem, ovelhas amadas, santos de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós estamos chegando esta é a penúltima mensagem do livro de Marcos. Domingo que vem vamos concluir essa jornada maravilhosa. Passamos aí meses, já não sei quantos meses estamos estudando o livro de Marcos, talvez um ano, alguma coisa assim. Mas é uma jornada de crescimento maravilhosa. Meu coração se alegra profundamente em Deus, por poder ser instrumento para abençoar a igreja de Cristo com conhecimento, graça e verdade, que é o nosso chamado para crescer em Cristo Jesus. Estamos então concluindo o livro e agora falando da ressurreição de Jesus. Que maravilhoso é falar deste tema. Que maravilhoso é tratar do evento junto com a morte, que não poderia haver ressurreição se não houvesse morte. Mais importante da história: o túmulo em Jerusalém está vazio. E quando você vai no Garden Tomb, o jardim do túmulo, lá em Jerusalém, tem uma portinha escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. E quando você entra naquele túmulo, amado, vazio, olha, eu quero contar essa experiência para os amados. É uma experiência demais. Gente, eu chorei quando entrei ali. Eu tinha uma colega também de turma, caiu aos prantos, chorando. Mas é um choro de emoção, misturado com alegria,
Senta naquele túmulo. Gente, o túmulo está vazio. Meu Jesus ressuscitou. Ele vive. Ele é Senhor, Ele é Rei dos reis. Nós não estamos servindo a um ossuário. Depois nós fomos lá ao Museu de Jerusalém. E no Museu de Jerusalém tem uma caixinha de ossuário fúnebre que foi encontrada nos anos 90. E tem lá uma inscrição, um nome, Caifás. Você sabe que Caifás foi aquele sacerdote que participou da acusação de Cristo. E quando Pilatos perguntou: quer que eu solte Barrabás ou Jesus? Ele: solta Barrabás. E o que é que eu faço com Jesus? Crucifica-o. Aí eu tive um momento para chegar perto daquela caixinha. Você chega perto, pode, não deve, mas se você quiser pode até tocar assim, botar o dedinho. Cheguei bem pertinho daquela caixinha. Aí falei: aí, amigo, não sei se você está me ouvindo, não. Você está aí dentro, né? Mas aquele lá que você mandou crucificar, fui lá no túmulo dele. Ressuscitou. Ele vive. Ele reina. Ele é Deus sobre todas as coisas. Então, isto é maravilhoso. Qualquer dia que Deus nos der possibilidades para isso, faremos uma caravana com os amados irmãos da igreja. Vamos ficar 10 dias pelo menos lá em Jerusalém, visitando os lugares em nome do Senhor Jesus Cristo. E te prepara, leva o lenço junto, porque é muito emocionante. Não tem Disney que nem 50 Disney se compara a um dia em Israel. É simplesmente maravilhoso. Então, amados, todo o horror da crucificação, os insultos que o nosso Senhor sofreu, os transeuntes na cruz passavam meneando a cabeça: desce da cruz, você diz que salva, então salva-te a ti mesmo. Os soldados, toda a vergonha que foi a vergonha da cruz, do patíbulo, dos líderes religiosos, tudo isso foi subvertido pela intervenção sobrenatural de Deus, que Ele sobrenaturalmente manifestou no rasgar daquele véu, de alto a baixo. Quando Jesus estava expirando na cruz, o véu do santuário estava se rasgando de alto a baixo. E todo um sistema sacrificial estava mudando. Todo um sistema sacerdotal, humano, levítico, estava acabando. O sacerdócio eterno de Cristo prevalecia. O acesso à presença maravilhosa de Deus era dada. O véu era rasgado e o lugar, até então, mais santo da terra. O lugar santo dos santos, onde estava a arca da aliança, onde estavam os pães da proposição, onde estava a vara de Arão, onde estavam as tábuas da lei, a arca da aliança, os querubins, a presença de Deus, onde só um sumo sacerdote entrava uma vez por ano no dia da expiação, antes tendo feito sacrifício por si mesmo, porque se entrasse em pecado, caía morto. Então, o lugar mais santo da terra agora, todos nós temos acesso ao trono da graça de Deus. E você sabe que hoje em Jerusalém existe o chamado, conhecido popularmente, o Muro das Lamentações, mas que lá eles chamam de Muro Ocidental. As pessoas têm um costume religioso de colocar os papeizinhos na parede e lá orar, porque ali era parte do templo. Ali próximo, detrás, era o lugar santo dos santos. Então, lá brincamos que a oração é local, não tem interurbano. Você ora, a coisa já vai rápida. Vou lhe dizer,
para eles é o lugar mais importante de Israel, porque está próximo desse local, está próximo. As pedras debaixo são as mesmas pedras do templo antigo construído. Você imagina, mano. Você chega lá, é um sentimento maravilhoso. Você chega lá, eles têm tanta reverência, que eles não dão as costas para o muro. Eles não dão as costas. Eles saem de frente até o limiar, eles saem de frente, eles saem assim. E nós, como cristãos evangélicos, já no finalzinho, claro, como respeito daquele ambiente, a gente também não dá as costas, a gente respeita o ambiente que a gente está, mas já bem no finalzinho, já no limiar, aí a gente vira assim, levanta as mãos para os céus e diga: Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, porque eu sei que tu não estás naquele muro, tu estás habitando na minha vida, tu estás presente na minha vida, louvado seja o Senhor. É o milagre do véu rasgado, amado. É o milagre do acesso à presença de Deus. Testemunho também, pelo testemunho do centurião, que acerca da natureza verdadeira de Cristo, disse: este é divino, Filho de Deus. Ou seja, Deus inverteu aquele momento de horror, aquele momento de vergonha, aquele momento de vexame. Ele mostrou que dele estava presente naquele lugar. Ele mostrou que aquele momento era momento de salvação. Ele mostrou que aquele momento era um momento de honrar o plano. Ele estava honrando o plano, era honra. Sim, amado, porque Ele deu a vida para nos ressuscitar em Cristo Jesus. No lugar da vergonha tereis dupla honra. Eu declaro, amado, no lugar de toda vergonha, amado, que sobrenaturalmente, pela presença de Deus, amado, onde a presença de Deus está, a vergonha é transformada em dupla honra, a derrota é transformada em vitória. Isto estava ali acontecendo, e aquele homem disse, o centurião: este verdadeiramente é Filho de Deus. Então, na obra de salvação, a morte de Jesus tem importância fundamental, porque por meio da morte de Jesus há, em primeiro lugar, o rompimento do véu, e isso mostra que a presença de Deus agora está acessível para todos que se aproximam dele em Jesus. Amado, você tem acesso à presença de Deus. Você tem acesso a Cristo Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus respondeu: quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus não negou que exista o Pai. Ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Nós não podemos negar as pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quem vê a mim, vê o Pai. Porque você não pode olhar diretamente para o Pai. Ele habita em luz, o quê? Inacessível, é o que dizem os profetas. Então Jesus, quando veio do céu para a terra e se tornou homem sem deixar de ser Deus. Jesus é Deus, diga amém por isso. Agora, quando ele subiu da terra para o céu, ele voltou para o céu como Deus, sem deixar de ser homem. Porque se ele deixasse de ser homem, nós não teríamos com quem nos relacionar. Nós nos relacionamos com Deus pela pessoa de Jesus. Quando você, eu quero olhar Deus, você vai olhar Jesus. Você está olhando Deus. Eu quero sentir Deus, você vai sentir o Espírito Santo abraçando a tua vida, amado. E você vai viver a eternidade na presença de Deus, dizendo: louvado seja o Senhor. E você vai ver as marcas em Cristo Jesus como sinal eterno da sua misericórdia. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Então, o véu se rompeu. Ali estava a importância fundamental da morte de Cristo. Se Cristo não tivesse morrido, o véu não teria sido rompido e nós não teríamos acesso à presença de Deus. Mas graças a Deus que Cristo deu a vida por nós. E também neste evento da morte,
todos os povos se unem para testemunhar que Jesus é o Filho de Deus e é o Salvador de todo aquele que nele crê, amado. Se você crê em Jesus, você está salvo, amado. Se você crê em Jesus, passou da morte para a vida. Se você crê no sacrifício de Jesus, o sangue derramado te cobriu e te lavou de todo o pecado, amado. Se você crê em Jesus, você tem a fonte de água viva para jorrar até a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Isso jamais vai passar. Jamais. Isso é a glória da presença de Deus. E em Marcos capítulo 15, 37 a 41, então ele diz assim: mas Jesus, dando um grande brado, o que ele fez? Expirou. E quando ele expirou, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando. Olha aí, um romano, olha aí, primeiro o véu rasga, depois um romano diz: este homem era divino, era um filho de Deus, este homem era um santo, ele não tinha pecados. E no original grego não está com artigo, o filho, está um filho. Então o que ele está reconhecendo é que Jesus era um homem divino, era um homem, não era normal, não era um humano comum. Ele estava reconhecendo que era uma obra de Deus aquilo ali, estava acontecendo, um romano, um gentio. Aí agora vem e diz o versículo, o centurião era 40, agora um judio, olha as judias aí, estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ou seja, amado, além do véu rasgado, as nações se unem para dizer: olha aí, o Filho de Deus Salvador. Amado, não há barreiras em todo o mundo. Jesus salva todo aquele que nele crê, amado. Se alguém lá no Japão agora está ouvindo, amado, aleluia, seja salvo em nome de Jesus. Lá na China, lá na Ucrânia, agora no meio da bomba, da guerra, da Rússia, amado, se você ouve Jesus, você está salvo em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Então, a morte de Jesus era uma necessidade absoluta para uma realidade superior, uma realidade maior. Qual realidade? A sua morte era substitutiva e reconciliatória. Não adiantaria todos nós sermos crucificados, não adiantaria. Eu não poderia morrer nem pelos meus próprios pecados, porque eu já nasci em pecado. Então a morte de Jesus é substitutiva. Jesus estava lá me representando você, a cada um de nós, a cada um que está nos ouvindo agora e crê no Senhor Jesus. Lá estava Jesus representando todo aquele que nele crê e tomando sobre si o julgamento e a punição do pecado. Ele nos substituiu na morte para que nós vivamos a sua vida. E esta morte foi reconciliatória. Ou seja, Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amado, diga assim, levanta as duas mãos e diga: eu tenho paz com Deus. Não há mais condenação sobre a minha vida. Fui justificado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Amado, a justificação, ela é além do perdão. Justificação não é apenas o perdão. O perdão é dizer: você não tem mais pena, você não vai ficar mais preso, não está mais condenado à morte, está livre da morte. Isto é o perdão. A justificação
é quando é depositado sobre você a justiça de Cristo. Ou seja, quando Deus olha você, Ele te vê santo e irrepreensível, amado. Quando Ele te olha, Ele já te vê inclusive glorificado. Vê lá que Paulo usa o termo no passado, ele diz assim: aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou. A minha pergunta é: na carne você já está glorificado? Não, você ainda tem uma carne, mas aos olhos de Deus você já está, amado, glorificado diante de Deus. Ele não te vê mais em pecado, porque se Ele te visse em pecado, você era fulminado. Deus não compactua com o pecado. Diga glória a Deus por isso. Agora, louvado seja Deus, que a sua misericórdia a cada manhã se levanta. Eu tenho o prazer de me colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Quando pecarmos eventualmente, mesmo sabendo do perdão passado, presente e futuro, Senhor, de todo o coração, perdoa-me, Pai. Senhor, de todo o meu coração, que você precisa disso, amado. Ah, não tem que mais pregar sobre... Tem, porque senão a pessoa endurece o coração, acostuma com o pecado, e daqui a pouco sai por aí pecando e já, sabe, já não parece nem mais um crente. Então tenha consciência, amado, do pecado e diga assim: show, pecado da minha vida, eu sou livre, justificado, sarado, curado, sou ovelha de Jesus. Então veja o que Efésios 2:11-14 diz a palavra: portanto, lembrai-vos. Olha aí o que Paulo diz: lembra-te de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo. Que terrível isso! Separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Gente, que coisa terrível essa frase. Imagina uma pessoa sem Deus no mundo. Naquele tempo, aí depois ele diz, versículo 13: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus, porque Ele é a nossa paz. Paz em hebraico, pastor, como é que é? Você sabe. Shalom. Amado, eu declaro shalom para a tua vida, amado. Shalom Adonai. Shalom Adonai. A paz do Senhor sobre a tua vida, amado. Shalom Adonai. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Amado, Ele derrubou a parede de inimizade. Ou seja, qualquer questão religiosa, Ele derrubou. Qualquer questão carnal da lei, Ele derrubou isso tudo. Agora em Cristo Jesus, judeus, gentios, gente de todas as nações são um corpo, uma igreja, uma família, uma nação, um rebanho, um único Salvador, e o nome dele é Jesus. Jesus, soberano. Soberano. Isso diz o louvor que é tão próprio para essa mensagem, né? Pelo sangue de Jesus, tu vais vencer. Pelo sangue de Jesus, tem poder. É pelo sangue, amado. É pela ressurreição de Cristo. Tu és mais do que vencedor em todas as coisas. Família de Deus, povo abençoado. Então, no plano soberano de Deus, o sofrimento, ouça isto, amado, também conduz à vitória. Você já viu aquele filme, não sei se é filme, o que é, um ditado, sem sofrimento, sem glória, sem dor, sem glória? Em parte isso é verdade. Em parte isso é verdade. Em muitas coisas da nossa vida, só crescemos no sofrimento.
Mas quando está tudo tranquilo, tudo na maré mansa, tudo no sorvete que bom, né? Tudo no geladinho, maravilhoso. A pessoa, às vezes, tem gente que até sai da igreja. A pessoa está lá na prova. Aí ela faz gabinete, 40 minutos, todo culto, gabinete. Acaba o culto, vai para o gabinete, chora. Aí 3 horas da manhã o telefone toca. Pastor! Tá bom, irmão, vamos lá. Aí sai a vitória, esquece que tem igreja. Esquece que tem pastor. Esquece que consumiu horas do pastor no gabinete, nas orações, na madrugada. Esquece tudo. Esquece da igreja. Veio a vitória, compra aquele carro do ano, compra o sungão da praia, bota o maiô e vai para a praia. E vai lá. Aí toca as musiquinhas do mundo e a pessoa vai. Aleluia. Esquece de Jesus, amado. Aí Jesus fala assim: ah, é? Deixa eu permitir um negocinho, rapidinho. Vem apertando. Pastor, o Senhor é meu pastor. Me perdoa, estou aqui de volta. Gente, é incrível como o ser humano é. É incrível. Se você olhar a história de Juízes, o povo de Israel foi assim. O povo passava a prova, voltava-se para Deus, orava, aí Deus levantava um juiz, um homem carismático, cheio do Espírito Santo, libertava o povo. Libertou, o povo vivia alguns anos na presença de Deus, e de repente, quando esquece a dor do sofrimento, o que tem de mais? É só um pecadinho. Eu só vou falar que o pastor é gordo, mais nada. Eu só vou falar daquele flanco que o pastor tem aqui, aquela barriguinha, mais nada. Né? E daqui a pouco tem que ser uma língua, um caixão para a língua e outro caixão para a pessoa, que a língua é maior do que ela. Já é grande. E quando entra no pecado, enrola tudo, aí ferrou. Só a misericórdia. Então, amados, é assim. Então, eu digo, o plano, muitas das coisas, o sofrimento conduz à vitória. A perseguição conduz à vindicação. Aquele que é perseguido por amor de Cristo será vindicado, ou seja, será honrado por Deus. Deus será a sua justiça, amado. A vingança pertence ao Senhor. Então, veja o que o apóstolo Paulo falou sobre isso. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Já começa por aí. Ou seja, não é vaso de aço, é vaso de barro. Vaso de barro às vezes fica com febre. Vaso de barro às vezes fica com coriza. Vaso de barro às vezes tem dor de barriga. Principalmente vai no restaurante, come uma comida meio mal, não cai bem. Se tiver com dúvida, amado, vai na casa dos amados e come a lasanha, que não vai ter problema nenhum. Vai ficar bem. Vaso de barro. Por quê? Porque Paulo disse, na minha fraqueza, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Aí é que nós reconhecemos que o poder vem de Deus. Às vezes a pessoa está lá em cima de tudo, é poderosa, é não sei de onde, é o embaixador, é embaixatriz, e não sei quantas. Amado, a Bíblia diz que Deus vira o rosto para a soberba. E muitas das vezes essa pessoa só vai ver que a sua pequeneza, só vai ver que é um caco de barro, que não vale nada se não for Deus, é um miserável se não fosse a presença de Deus, quando está na cama do hospital morrendo, definhando. E alguns nem na cama do hospital quer reconhecer, aí morre sem Jesus e acorda levando garfada do capeta. Versículo 8, ele diz, olha lá, em tudo somos o quê? Atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Agora, olha o link que ele faz com Jesus. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus,
para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amado, como é que foi o processo do morrer de Jesus? Sacrificial. Coroa de espinhos na cabeça, chibatada nas costas, cusparada, bofetada, soco, zombarias. Tamparam a cabeça de Jesus no sinédrio e davam-lhe socos e tapas e diziam: profetiza quem foi que te bateu. Só Jesus, amado. Mas a Bíblia diz que todos os olhos o verão retornar em glória, inclusive aqueles que o transpassaram. Aqueles que o transpassaram. É a vindicação, é a justiça de Cristo, que está centrada, em primeiro lugar, na ressurreição e depois na parúcia, na segunda vinda de Cristo. Então, a ressurreição de Jesus encerra não apenas os acontecimentos da paixão, não apenas os acontecimentos do sofrimento e da paixão, mas também o Evangelho de Marcos. Por quê? O Evangelho de Marcos está focado para dizer: este aí que está andando na terra é o Filho de Deus e o Salvador de todo aquele que nele crê. Então, quando Jesus no julgamento diz: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à destra e vindo na nuvem com glória, e depois o véu se rasga e o centurião reconhece, ali Marcos está encerrando todo o Evangelho, segundo Marcos, dizendo: viu? Tudo isso que eu escrevi é exatamente isso. Ele é o Salvador. Se você crê, você está salvo. Se você crê, você está justificado. Se você crê, Jesus está na tua vida, amado. Se você crê, a tua casa está cheia do Espírito Santo de Deus, amado. Batizado, revestido, selado para a glória de Deus. Então, ele ainda promete, na ressurreição, encerra-se o Evangelho de Marcos, mas também a promessa que o povo de Deus verá os seus fracassos serem superados em Jesus. Isto é simplesmente maravilhoso, amados. Você imagina, amados, aquelas promessas de fim de ano: esse ano eu vou emagrecer. Amado, quando eu penso nisso, eu só tenho consolo em Jesus, amado. Eu digo assim: uma hora Jesus já me dá a vitória. Essa barriguinha vai diminuir. Já diminuiu 5 quilos, graças a Deus. Você vê as promessas de final de ano: esse ano eu não vou deixar de honrar a casa do Pai. Esse ano eu vou ser fiel dizimista e fiel ofertante. Amado, se você tenta honrar essas coisas simplesmente na força, claro que a questão do emagrecimento, isso, aquilo, coisas humanas, estamos brincando, porque você tem determinação e você vai conseguir. Mas para vencer o pecado, para vencer o fracasso espiritual, para vencer a derrota espiritual da vida, somente pela pessoa de Cristo Jesus. Ninguém consegue dizer assim: eu vou me desvencilhar dos laços do capeta na minha força. Não consegue. Eu vou me desvencilhar da força do mundo na minha força. Não consegue. Só o Senhor Jesus. Mas nele nós somos mais do que vencedores, amado. Então note que 2 temas principais do livro de Marcos estão presentes no seu final do livro, que é cristologia e discipulado. Ou seja, e chegam ao ápice da cristologia e discipulado. Por quê? Cristologia, estudo de Cristo. O que é que ele fala sobre Cristo? Ele diz: Jesus tem toda a autoridade sobre a vida e sobre a morte. Amado, Jesus tem autoridade. Diga amém por isso. Jesus tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Ele tem autoridade. Todos aqueles que dormiram em Cristo Jesus estão vivos. Estão vivos por quê? Porque Jesus deu ressurreição para eles. Porque Jesus é o Senhor da vida e da morte. Aí ele fala também, nós vamos ver isso, sobre discipulado. Por quê? Porque Deus escolhe os humildes e os desprezados para realizar a sua grande obra. Amado, aquele que se sente desprezado, humilde, pequeno, você sabe, Deus usa, amados. Deus usa grandemente. Deus faz uma obra maravilhosa, sempre usou.
E a única maneira de o crente vencer o pecado é por meio da força concedida pelo Cristo ressuscitado, aquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Até porque as obras da carne são obras da morte. São obras da morte. O salário do pecado é a morte. Então só quem tem poder para vencer as ferramentas da morte, as ferramentas do pecado, e da própria lei que dá mais força para o pecado, é o Cristo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. Então a ideia central do texto se divide em duas etapas. Primeira, a vitória de Deus e a vindicação de Jesus, ou seja, a prova que tudo que Jesus falou era real, a honra sobre Jesus. Jesus morreu, foi fustigado, aquela coisa toda, sim, mas ele ressuscitou, ele venceu isso tudo. Ele é superior a isso tudo. Você já viu aquele filme Um Príncipe em Nova York, com o Ed Murphy? Aí tem uma cena que ele está no restaurante conversando com a pretendente, a que ele gosta. Aí ela ainda não sabia que ele era o príncipe. Aí ela diz assim para ele: você tem um ar diferente, você tem um ar superior às coisas mundanas, parece até que você é um rei. Jesus é assim, amado, vindicado na sua ressurreição. Ele é superior a tudo e a todos, amado. Ele tem o nome que está sobre todo nome, que é sobre todo nome, amados. Então a vitória de Deus, a vindicação de Jesus, são fundamentadas na realidade da ressurreição. Agora, entretanto, as mulheres que até então representam o discipulado fiel, por quê? Porque, amado, os manos, os machos, os calça, os de calça, meteram o pé. Quando Jesus estava lá crucificado, só João estava lá com a Maria, o restante tudo meteu o pé. Foi se esconder lá no terraço, não sei de onde, ficou todo mundo lá escondido. E as mulheres, até o final, foram lá seguindo a escolta romana e tudo mais. Claro que alguns homens se mantiveram. José de Arimateia foi a Pilatos pedir o corpo de Jesus. Mas aqueles discípulos, Pedro, Tiago, os caras que estavam lá, todo mundo submeteu o pé, mano. Quando estiver passando algum problema, eu vou olhar logo para o lado. Cadê? Irmão Jorge, cadê? Valdécio, cadê? Bispa, irmão Marcos, cadê? Abençoados da igreja. Se abandonarem, já sabe que eu vou orar. Senhor, não deixa dormir essa noite. Uma Francisca abençoada, mulher fiel ao Senhor. Então, essas mulheres que até então representam o discipulado fiel, nesse momento, elas têm dificuldade de entender os acontecimentos e fracassam. Com isso, Marcos, o escritor do livro, dá continuidade ao tema da compreensão equivocada das coisas. Diversas vezes os discípulos compreendem equivocadamente as coisas. Quando Jesus estava lá no barquinho, eles falaram: será que Jesus está falando que está faltando o quê? O que é o fermento dos fariseus? O que é? Será que é falta de pão? Eles falaram: gente, já multipliquei 2 vezes, vocês não entenderam ainda o que é? Então, diversas vezes eles entendem equivocadamente. Vão expulsar o demônio lá e antes não tem nenhuma vida de oração, de comunhão com Deus. Entenderam que a obra de Deus é de si próprio. Não, entenderam errado. A obra de Deus precisa depender dele. Então esse tema da compreensão equivocada das coisas se dá agora nas mulheres, porque as mulheres também compreendem equivocadamente as coisas. As mulheres digam amém. Não é só os homens que erram, as mulheres também. Homem e mulher. Olha lá, versículos 1 a 4. Irmão Eliardo: passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo. Primeiro lugar, está comprando aroma para embalsamar a quem?
àquele que disse que iria ressuscitar? Será que você já esqueceu que ele disse que ao terceiro dia iria ressuscitar? Está querendo embalsamar para quê? Para ele ficar mais ainda difícil de sair daqueles lenços? Aí o versículo 2: e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Gente, mas aquele que ressuscita mortos, aquele que lançou um terremoto, o véu se rasgou, morto saiu do túmulo, será que ele não é capaz de tirar uma pedrinha da frente dele? E ainda pensaram tão equivocadamente, porque elas sabiam que a pedra não poderia ser removida sozinha. Se elas já foram lá erradamente para cuidar do corpo embalsamando e saberem que tinha uma pedra, no mínimo tinha que levar alguém com elas. Mas nem isso levaram. Ou seja, Marcos está dizendo, a compreensão delas está equivocada. Aí o versículo 4 diz: e olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Amado, eu vou lhe dizer, quando você estiver indo com a farinha, o anjo já vai estar voltando com o bolo, amado. Você vai estar ainda pensando se é farinha de trigo, se é farinha de arroz, se é farinha de mandioca, e o anjo vai estar dizendo: toma aí um bolo de nozes. Aleluia. Toma aí um bolo de nozes. Deus é fiel, amado. Às vezes a gente está ainda no beabá com A faz Bá, B com A faz Bá, Bá, bebi, babu, Senhor, e o Senhor já mandou a resposta e você nem viu. E Deus já mandou o livramento e você ainda nem entendeu. Deus está orando: Senhor, meu coração, mas filho, eu te livrei. Isso aí é laço, meu filho. Amado, eu creio que Deus livra, Deus salva, Deus faz uma obra maravilhosa. Eu recebo esse livramento de Deus, amado. Então esse é o primeiro aspecto da ideia central. E o segundo é que, como discípulos, a única forma de superarmos os nossos fracassos, como estes, por exemplo, da compreensão equivocada das coisas, é pelo encontro com o Senhor ressurreto em nossa Galileia. Assim como ocorreu com os discípulos e as mulheres. Amados, foi na Galileia que Jesus escolheu os discípulos. Foi na Galileia que Jesus comissionou os discípulos. Foi na Galileia que Jesus enviou os comissionados. Foi na Galileia que Jesus preparou os discípulos. E é na Galileia que Ele vai se mostrar para capacitá-los a superar todos os seus fracassos espirituais. Que esta manhã seja esse local, a Galileia desta igreja, amado. A Galileia da superação, a Galileia da vitória sobre as fraquezas do pecado, a Galileia sobre as prisões existenciais. Que esta manhã, pela comunhão com o Cristo ressuscitado, o mesmo Cristo ressuscitado que os encontrou na Galileia, é o Cristo ressuscitado que está aqui conosco para dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Esta é a nossa Galileia, amado. Aqui agora é a nossa Galileia. Aqui agora é a Galileia do povo de Deus. É onde eu estou, disse Jesus, onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Sabe por que você vai servir? Porque o Espírito Santo te capacita, amado. O Espírito Santo te faz superar. Receba esta palavra. Então, no plano soberano de Deus, que tudo isso está debaixo do plano, amado. Nada saiu do plano. O plano continua sendo quem? Jesus. Diga aí, o plano é Jesus, amado. Então, no plano soberano de Deus, nós temos vida em Jesus. Pois Jesus tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Versículos 5 e 6 de Marcos diz: entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito. Ainda bem que foi do lado direito. Vestido de branco. Não foi do lado esquerdo, foi do direito. Vestido de branco.
e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. E ainda diz assim: vede o lugar onde tinham posto. Estas mulheres estavam tão, na sua compreensão equivocada, tão atemorizadas, atônitas. Gente, a pedra está removida. A gente veio para cuidar de um corpo. Cadê o corpo? Cadê a pedra? Tem um rapaz ali de branco sentado falando com a gente. Estavam tão atordoadas que o anjo ainda apela para a sua visão. Olha, vejam, vocês não viram que estava aqui? Procura para ver se acha. Ele não está aqui, ele ressuscitou, amados. Isto nos retrata a nós também. Muitas das vezes, amado, em nossa fraqueza, ficamos esperando ver o sinal, ver para se entregar de coração. Amado, entregue-se absolutamente nas mãos de Jesus. Ele está vivo, Ele é o Senhor da vida, Ele ressuscitou, Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele jamais vai desamparar a sua igreja para a glória do seu nome. Então Jesus é revelado como Deus da glória, como as primícias que garante a promessa da nossa ressurreição e da nossa vida eterna. Efésios 2 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Nós estávamos mortos. Morto tem vontade de alguma coisa? Se você colocar uma comida gostosa, um prato de lasanha na frente de um morto, ele vai sentir o cheiro? Não. Vai sentir o gosto? Não. Se você contar uma história triste, o morto vai chorar? Não. Se contar uma piada, ele vai rir? Não. Porque o morto está morto. O morto não tem vontade de nada. O morto não pode escolher nada. Por isso é que nós é que fomos escolhidos. Ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos. Ele nos deu vida. Isto é garantido porque Ele é a primícia da ressurreição. Ele é o primogênito dentre os mortos. O que significa que Ele é o primogênito dentre os mortos? Ele é o primeiro de muitos. Ele foi o primeiro a ressuscitar, e por causa dele, muitos outros serão ressuscitados. Nós já passamos a primeira ressurreição. Quando? Quando conhecemos Jesus. Estávamos mortos e Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou. E qual será a próxima ressurreição, pastor? Se Jesus não voltar antes, se voltar antes da gente morrer, a gente é transformado. Mas todos aqueles que dormiram no Senhor serão ressuscitados. Esta é a segunda ressurreição, para toda a eternidade. E quem é que garante isso? É a obra humana? Não. É o meu dízimo? Também não. Não tem obra humana. Não é dízimo, não é jejum, não é nada. O que garante isso é a graça de Deus, porque Cristo Jesus ressuscitou. Agora, todas as outras obras são frutos daquele que tem Cristo Jesus. Diga amém, glória a Deus por isso. Então, graças à ressurreição de Jesus e à esperança viva que Ele nos dá, a morte perdeu o seu aguilhão na vitória de Cristo Jesus por nós. Veja Coríntios 15, 20 a 26, diz a palavra: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, quem foi o homem que trouxe a morte? Adão. Adão, quando ele pecou, ele trouxe a morte. Então, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E quem é este homem que trouxe a ressurreição? Jesus. Amado, Jesus trouxe a ressurreição. Jesus. Aí ele diz, versículo 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias,
depois os que são de Cristo na sua vinda. Você veja que na vinda de Cristo Jesus, amado, toda a morte será tragada. Nós não enfrentaremos mais essa morte. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Esse inimigo nós não enfrentaremos mais. Toda lágrima será enxuta dos olhos. Louvado seja Deus. Aí ele diz, versículo 24: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Ou seja, amado, 25 ainda, ou seja, quem é que está reinando hoje? É Cristo Jesus. Por isso nós cremos desta forma. O milênio que a Bíblia fala é o período entre a primeira vinda e a segunda vinda. Por quê? Porque Cristo já está reinando neste período. Porque se Cristo não estivesse reinando, como é que nós expulsaríamos demônios? Como é que Jesus diria, demônio sai, e o demônio obedeceria? O demônio não teria obrigação de obedecer ninguém, se ele não reina. Como é que Paulo diria, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, se Cristo não fosse rei? Cristo está reinando, amado, ele reina sobre as nossas vidas, e todos os inimigos serão postos debaixo dos pés. O último inimigo que será posto debaixo dos pés, nós vamos ver, é a morte. Então Cristo reina. Aí 26 diz, olha lá, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então a morte, por um lado, é o último inimigo a ser vencido, mas por outro, é a transição para uma realidade gloriosa, em que habitaremos em nosso lar eterno, na presença de Deus. Amado, quem é cristão não deve ter medo da morte. O que nós oramos, segundo a permissão de Deus, é que não haja sofrimento. Às vezes a pessoa fica lá meses na cama de um hospital, vegetando, aquela coisa toda, né? Isso é triste, é terrível. Que Deus tenha misericórdia e possa nos livrar, segundo a sua boa vontade. Mas a morte em si, ninguém tem que ter medo. Costumo brincar uma brincadeira meio família Adams, meio fúnebre. Eu digo, a melhor maneira de morrer é operando. Às vezes a pessoa vai operar, aí vai com aquele medo, pastor, ora por mim, eu vou operar, e eu tenho medo. Gente, olha só, morrer dormindo é a melhor coisa. O cara foi lá, deu injeção, você apagou. Imagina o que é apagar o olho aqui, abrir o olho e ver Jesus, tete a tete na tua frente. Tu nem vai querer voltar, filho. Aí imagina se tem alguém aqui embaixo, volta aí! Amanhã a gente tem que ir nas Casas Bahia para pagar o boleto. Aí tu vai falar lá de cima assim, como é que vai falar? Lá de cima. Está repreendido, amado. E está muito repreendido, é muito repreendido. Está muito repreendido. Então, amados, vocês não precisamos ter medo da morte, porque Jesus já venceu a morte, amados irmãos. E já venceu para a glória do seu nome. Então, veja lá, 53 a 58 de 15, Coríntios 15. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista de imortalidade. Gente, são presentes. Nem Hollywood faz coisa igual. Estão presentes, porque é necessário, aí isso, depois. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia, aleluia. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do sacrifício humano.
por intermédio do meu dízimo, por intermédio do meu jejum, por intermédio do meu batismo nas águas, por intermédio de eu estar todo domingo na igreja. Não, amado, tudo isso são coisas espirituais que nós praticamos porque estamos aqui nessa carne, e a única maneira de superar fracassos espirituais é na comunhão com o Senhor Jesus Cristo, e tudo isso faz parte da comunhão com Ele. Mas olha, a vitória final sobre a morte, sobre o pecado, sobre a lei, sobre tudo isso, quem nos dá é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então diga: eu sou mais que vencedor, porque eu tenho Jesus Cristo. Em Cristo eu sou abençoado, eleito, amado, escolhido, predestinado, sal da terra, luz do mundo, cabeça não cauda, carta de Cristo, aleluia, selado, ungido, revestido, lavado, justificado, aproximado de Deus, um com Cristo Jesus, templo do Espírito Santo de Deus. Tudo isso. Agora, veja que Paulo é inspirado por Deus e não dá ponto sem nó. Que a pessoa se para de ler aqui no 57 e diz assim: então, pastor, agora eu não venho mais à igreja, não. Eu agora sou super crente, né? Super crente, crente que é crente, nem venho mais à igreja, não preciso mais da igreja. Aí Paulo diz: aí você estaria errado se pensasse assim. Por isso ele escreveu o versículo 58, olha lá: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia! Ou seja, amado, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que ainda deixou uma cerejinha do bolo para a obra dele, para dizer assim: você está me servindo, você vai ter um galardão diferenciado. Nós não sabemos como é o galardão, não sabemos se o cara vai chegar lá no céu, tem uma suíte com ofurô, aí o outro vai chegar no quarto, é a suíte furada. Nós não sabemos disso, amado. Mas que vai ter diferença, vai. Aí se tu vê lá irmãozinho fiel à igreja, passando naquela Harley Davidson, e você passando com uma Garelli atrás. Não reclama, porque você teve oportunidade de servir a Deus nessa terra. Não reclama. Então, há uma cerejinha no bolo, Deus é fiel. Então vamos lá, estamos nos 5 minutos. No plano soberano de Deus, Ele escolhe os humildes e os desprezados para realizar a sua obra. Versículo 7 e 8, isso faz parte da ressurreição, morte e ressurreição, vamos entender por quê. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, dizei a seus discípulos, mas diga para Pedro, por que será, hein? Porque o galo cantou 2 vezes, e ele negou 3. Que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Versículo 8, e saindo elas, olha lá, fugiram do sepulcro. Parece a nossa amada, linda, querida pastora. Apareceu um anjo, a pastora estava orando, apareceu um anjo, a pastora ficou com medo. Ai, meu Deus, ai, Senhor, misericórdia. Gritou com medo. Mas você sabe, você está rindo, mas a gente não sabe, amado. A visão das coisas de Deus é gloriosa. Glória, só no momento ali para a gente saber como vai reagir. Eu lembro uma vez que teve, mas aí foi um outro caso, a nossa amada pastora é uma discípula. Então a gente tem que tentar pedir a Deus: Senhor, me dá confiança nessa hora para ter comunhão, orar mais e mais. Porque a carne treme, é a carne que treme. Agora, teve uma outra ocasião que foi diferente, que teve um testemunho de uma pessoa que o bandido pulou na casa
E de repente o bandido pulou desesperado. O que foi, cara? Tem um cara lá dentro pegando fogo. É fogo da cabeça até os pés. Amada, a visão sobrenatural é algo poderoso e tremendo, amado. É algo poderoso. Aí ele diz que elas fugiram porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Então, amados, ao longo de toda a Bíblia Sagrada, Deus sempre escolheu os humildes, os insignificantes, para realizar os seus grandes atos de livramento. Lembra-se, ele usou Moisés. Moisés tinha língua pesada. Moisés não conseguia falar em público. Aí teve que chamar o seu irmão Arão. Arão era o homem da publicidade. Mas Moisés falou, você vai. Elias sofria de depressão. Mas foi um dos grandes vasos de barro do profeta do Antigo Testamento. E Pedro tinha a tendência de falar a coisa errada na hora errada. Você já viu gente que gosta de falar a coisa errada na hora errada? Às vezes a gente, como pastor, já conhece as ovelhas e fala, nem pergunta aquilo para aquele irmão, para aquela irmã naquele momento que vai falar alguma besteira. Fica quieto. Não fala com ele. Fala com outro irmão, que aquele irmão ali é mais sábio, ele fala melhor em cada momento. Ou seja, Pedro está espalhado na igreja, mas Deus nos usa. Então 1 Coríntios 1, 26 a 29 diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie aonde? Na presença que Ele permitiu, rasgando o véu de alto a baixo. Ninguém se vanglorie. E aí, amados, precisamos entender que ainda que estes homens tenham sido, Moisés, Elias, Pedro e tantos outros, e todos nós, fracos e desprezados, ainda assim eles foram chamados de heróis da fé pelo poder que Deus operava neles. Ainda assim, um fraco igual a Moisés foi usado para o mar vermelho se abrir e o povo de Israel passar. Oh, que fraqueza forte é essa! Por quê? Porque era o poder de Deus operando naquele homem. Queres ser fraco desta forma? Sim! Que eu possa ser fraco, Senhor, para que a força de Deus se manifeste na minha vida, para a glória do Senhor. Então, amados, essa é exatamente uma das provas da realidade da ressurreição de Cristo. Porque nada mais poderia ter transformado um grupo tão simples, tão limitado, tão heterogêneo como os 12, nos emissários vitoriosos de Cristo, como eles se tornaram, se não fosse a ressurreição. Ninguém, outra coisa, amado, ninguém daria a vida por algo que não fosse verdade. Quem é que morreria crucificado de cabeça para baixo, como Pedro, se não fosse verdade a ressurreição? Semelhantemente, as mulheres não eram aceitas como testemunhas oficiais no mundo antigo judaico, mas Deus fez questão de escolher essas mulheres para ser as primeiras a testemunhar que Ele ressuscitou, e usando aquelas que não eram reconhecidas como testemunho fiel, para dizer, eu vou transformar o mundo, eu ressuscitei para a glória do Senhor. Veja que Ele usa os fracos e desprezados, porque se fosse o contrário, Ele poderia fazer as coisas mais bem casadinhas, sabe? Não, vamos escolher um homem de autoridade para dar o testemunho e dizer que Cristo realmente foi um guarda que disse que Ele ressuscitou. Não, esquece isso. Vamos escolher as mulheres, as mais desprezadas. E Pedro, diz a Pedro, poderia escolher um outro, não, escolhe Pedro, porque foi ele que negou 3 vezes a Cristo. Amado, só o Cristo ressuscitado faz essas coisas.
Filipenses 3:2 diz assim a palavra do Senhor: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Lembra da última passagem? Que ele escolhe os humildes para que na presença de Deus ninguém se glorie. Agora ele diz aqui: nós devemos nos gloriar em quem? Em Cristo, e não na nossa carne, e não confiamos na carne. Versículo 7: mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo Jesus, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, a comunhão dos sofrimentos. Olha que o sofrimento produz a glória também, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, amados, vamos nos adiantar e terminar, que já são 11h20. Note que o espanto das mulheres também aponta para a presença do sobrenatural, ou seja, era a presença do Cristo ressurreto, era a presença divina, era a presença de Deus na cena da ressurreição. Ou seja, quando a presença de Deus é real, amado, coisas extraordinárias acontecem. Se você se surpreender, surpreenda-se dando glórias a Deus, amado. E cada vez mais vamos nos surpreender com as coisas que Deus tem a fazer. Então eu concluo: no plano soberano de Deus, temos ressurreição, vida abundante, vida eterna em Jesus. No plano soberano de Deus, Ele escolhe os humildes e desprezados para realizar a sua obra. E último lugar, a única maneira de um crente vencer o pecado é por meio da força capacitadora e transformadora concedida pelo Cristo ressurreto. A grande derrota de Satanás ocorreu na cruz. E a Bíblia diz que os crentes vencem a Satanás e as coisas do mundo pelo sangue do Cordeiro. Está lá em Apocalipse. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Ou seja, amados, é pelo Cristo ressuscitado que você vence todas as fraquezas. Marcos enfatiza diversas vezes os fracassos dos discípulos. E aqui no final do livro registra que o Senhor prometeu encontrar-se com eles na Galileia, como seu Senhor ressurreto, e lhes dá forças para superar os seus fracassos. Uma vez mais eu quero declarar que esta manhã, neste lugar, seja a Galileia da igreja, amado. Que você supere as suas fraquezas, supere as suas debilidades, supere os pecados que têm envergonhado a tua vida cristã, supere os pecados que têm te feito estar debaixo de humilhação do pé de Satanás, porque você foi liberto em Cristo Jesus, e quem é de Cristo Jesus é mais do que vencedor. Então, amados, a solução para o fracasso no discipulado é a presença de Jesus ressuscitado. Essa também é a chave para todos nós. Cristo vive na tua vida? Você ama Cristo? Você vive para Cristo? Então eu declaro que tu és mais do que vencedor. E eu termino com essas passagens. Marcos 14 diz assim: então lhes disse Jesus, já antes de tudo isso acontecer, Jesus já profetizava: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. É verdade. Mas o que vai acontecer depois disso? Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Você sabe que essa expressão, irei adiante de vós, apesar do Novo Testamento ser escrito em grego, ele é escrito em grego porque a língua era grega, que se falava no mundo todo. Mas o pensamento de quem está escrevendo é de um judeu hebraico.
Então ele está expressando uma ideia hebraica, irei adiante. Ou seja, ele está dizendo que a todos os passos da tua vida, Jesus vai estar caminhando na tua frente, amado. Por isso nós cantamos: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá, e nem o pecado. Para a glória do Senhor. Depois ele diz, 16:7, olha lá: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele mesmo vos disse. O anjo está repetindo o que eu acabei de ler, lá de Marcos 14. Jesus disse: vou adiante. Agora o anjo disse: ele não disse que vai adiante? Então ele vai adiante. Acredite, você vai vencer, mano. Você vai superar as suas fraquezas em nome de Jesus. E agora, com a linguagem paulina, para terminar, 2 Coríntios 5, 17 a 21. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da acusação, condenação, não, reconciliação. E aí ele diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, amado, em nome de Cristo eu vou rogar nesta hora: reconcilia-te com Deus. Em nome de Cristo Jesus rogamos que vos reconcilieis com Deus. E versículo 21: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu olho para pessoas nesta manhã que são justiça de Deus, porque o sangue de Cristo te lavou, te libertou, te reconciliou, e te diz esta manhã, como uma exortação: viva desta forma. Não permita, porque depois, se você continuar lendo o texto, você vai ouvir Paulo dizendo: eu te ouvi no dia mau, no dia da oportunidade, e te salvei. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Não deis motivo de escândalo para que o ministério seja censurado. Coríntios 6, 1 e 2. Viva Cristo. O véu está rasgado. Você tem acesso direto à presença de Deus. Alimente-se dessa presença. Alimente-se de Cristo Jesus. Viva para Cristo Jesus. E você verá que em Cristo Jesus você superará todas as debilidades e refletirá o Senhor da tua vida. Quem é o Senhor da tua vida? Jesus. Amém. Ele é Jesus. Que assim seja, assim diz o Senhor.